Por um lado, bons indicadores. Por outro, queda persistente no preço. O que fazer com essas duas ações? Se liga aí no vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é mais um Papo Fundamental, um espaço onde eu falo sobre indicadores, fundamentos e empresas. O papo de hoje tem como tema vender ou comprar. E vamos falar especificamente da Wish e da Cielo, tá bom? Então, vamos lá. Esse sou eu, Vicente Guimarães, economista, consultor de empresas, coach econômico, professor universitário. Tá aí meu e-mail, se você quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Pessoal, vamos lá então começar o vídeo. A análise fundamentalista vai além da análise por indicadores, tá bom? Os indicadores não captam fatores de risco e mudanças na conjuntura concorrencial futura. Então, quando você pega duas empresas que são excelentes, que têm excelentes indicadores, você pensa assim, puxa, essas empresas aqui são um investimento de zero risco. Eu vou investir aqui e não vou correr nenhum tipo de risco. Isso nem sempre é verdade. Na maioria das vezes, quase nunca é verdade. Porque os indicadores, eles têm como base o desempenho passado da empresa. Não mostra o futuro, tá bom? Então, você tem que levar isso em conta. Quando você... imagina que você é um analista e você está nesse barquinho navegando pelo mar ali das ações, no mar da renda variável. E você vê lá um iceberg. Quando você olha para o iceberg, você é o cara que está lá no barco, olhando, o que você vê? Você vê só o que está fora da linha d'água, né? Olha só, você vê esse pedaço que está fora da linha d'água. Esse pedaço que você vê, né, que você consegue mensurar, isso é mostrado pelos indicadores. Indicadores te mostram uma parte do potencial futuro da empresa, ou seja, de tudo aquilo que a empresa pode te trazer de retorno. Mas tem uma grande parte que fica embaixo da água, que você não consegue, com indicadores, mensurar, tá bom? Isso é muito importante. Eu não sou contra indicadores, eu uso sempre indicadores. Eu só gosto de deixar claro que a análise por indicadores, ela deve te ajudar. Você não deve usar o indicador como único instrumento de definição das suas compras, tá bom? É o exemplo que eu dou do iceberg. Então, no iceberg, o que você vê acima da linha d'água são os elementos mensuráveis. Você consegue medir com indicadores ou nos relatórios. E abaixo da linha d'água estão os elementos imensuráveis, que não tem nos indicadores. Esses elementos podem ser internos, ou seja, que têm relação com a empresa, que a empresa pode afetar, como, por exemplo, imagem, marca, a gestão, as estratégias da empresa, os projetos futuros, os novos produtos que ela quer lançar, né? Isso tudo está relacionado com o desempenho da empresa também, né? Só que isso você não mede com o indicador. E outros elementos externos são riscos, mudanças na concorrência, novas tecnologias, fatores políticos, novos entrantes, ou seja, são novos concorrentes que entram no mercado, tá? Isso tudo também, quando você olha um indicador, um ROI, um lucro líquido, você não tem como saber, né, como vai ser a concorrência futura, tá bom? Então, esses elementos você tem que tentar descobrir através da leitura, né? Pesquisa, você vai conhecendo o mercado, tá bom? Então, vamos lá ao caso específico da Wish e da Cielo. Então, são duas empresas com excelentes indicadores. Se você fizer qualquer tipo de avaliação por indicadores, elas sempre vão estar ganhando, tá? Elas sempre vão estar liderando qualquer tipo de ranking que você fizer de indicadores. Mas que possuem fatores de risco importantes, tá bom? Então, vamos entender isso melhor. Vamos aos indicadores primeiro, tá? Então, a Wish e Cielo aqui no dividend yield, as duas estão pagando um ótimo dividendo, na faixa de 6%. Margem líquida muito alta da Cielo, 37%, da Wish também 27%, são margens líquidas muito elevadas, tá? A margem líquida é quanto da receita que vira lucro, tá? Então, ou seja, quanto maior a margem líquida, melhor, tá bom? ROI, olha só o ROI da Wish, como é que é altíssimo, 74%, é um dos maiores ROIs da bolsa, está entre os 10 maiores, com certeza. A Wish também tem um ROI muito alto, tá, de 35%. O ROI é um indicador que mede a lucratividade do capital do acionista. Tá? Um ROI acima de 20% já indica uma empresa muito boa. Então, você vê que acima de 20%, né? A Cielo está 35% e a Wish 74%. Dívida. A dívida da Wish é zero e a dívida da Cielo é 0,79. A relação dívida bruta patrimônio.
tá? Então, uma dívida muito baixa. A Cielo tem muito dinheiro em caixa também, então a dívida líquida dela é negativa, porque se ela pegar o dinheiro dela hoje e resolver pagar a dívida, ela consegue. Então, ela tem uma dívida líquida negativa. Então, as duas empresas praticamente sem dívida nenhuma, tá? Então, são empresas muito boas. Já um crescimento da Wish nos últimos 5 anos, em média, 20%, da Cielo 15%. Então, quando você olha os indicadores, você não tem o que falar, né? Você pensa, pô, são empresas sensacionais. Não vou pensar duas vezes antes de investir. Ainda mais com a queda que elas sofreram no preço recente, tiveram uma queda muito grande no preço, eu vou falar sobre isso também, aí você fica mais interessado ainda. Ah, está barato agora, então vou comprar. Mas você tem que medir o risco, tem que entender, pelo menos você tem que entender o risco. A análise de risco tem duas coisas. A primeira é você entender o risco, você identificar o risco. Isso já é interessante. A outra coisa é você medir o risco. Aí já é muito mais difícil você medir o risco. Você pode tentar, né, atribuir alguns valores aos riscos. Vamos ver isso também daqui a pouco. A Cielo. A Cielo, no início da operação, ela era um castelo. Ela era aquele famoso castelo com fosso que o Warren Buffett tanto fala. Ela tinha uma estrutura concorrencial que praticamente ela era monopolista naquele mercado. Ela tinha ali um castelo muito forte, os concorrentes não conseguiam entrar. Ela tinha um monopólio do mercado. Depois esse monopólio foi quebrado, né, e abriu-se esse mercado de pagamentos para meios de pagamentos para outros concorrentes. Então, esse castelo que a Cielo tinha virou uma casa de madeira num campo aberto, sem janela. Entendeu? Então, esse mercado ficou fácil de qualquer empresa ir lá e começar a atuar nesse mercado. Então, a Cielo vem sofrendo muitos desafios concorrenciais, tem muitas empresas entrando, muitas fintechs, né? Empresas novas de tecnologia, empresas pequenas estão entrando no mercado. Você tem uma grande gama de concorrentes. Isso é destacado na notícia, em várias notícias, né? Que é o aumento da concorrência desse mercado de adquirência econômica. Então, é chamada Guerra das Maquininhas, e a notícia da Exame, por exemplo, como a Cielo quer se blindar da concorrência com a PagSeguro. A PagSeguro é a principal concorrente dela hoje, está com um crescimento muito grande. Olha só o crescimento da PagSeguro, né? Essa linha verde aí, ó, estou destacando para você, tá vendo? Então, a PagSeguro tem crescido muito. Tem também a Moderninha, olha a linha amarela, que eu estou destacando aqui, tá vendo? O crescimento também. Antes não tinha isso, né? Então, ou seja, é um mercado que está se tornando muito concorrencial, e com isso, isso afeta as margens de lucratividade da Cielo. Olha só como é que a margem bruta dela caiu bastante, né? Está na faixa de 70%, caiu para a faixa de 50%. E a margem líquida, que é a linha verde, também caiu muito, né? Então você pode ver que elas sofreram um grande impacto, as duas margens sofreram um grande impacto nesse período recente, tá bom? Então isso reflete esse aumento da concorrência. Como resultado, esse gráfico é um gráfico de 5 anos, tá? Dos últimos 5 anos. E você vê que a Cielo está no menor preço, né, dos últimos 5 anos. A 16,52, um preço muito, muito baixo, um preço lá da época de 2013, entendeu? O preço dela hoje. Então sofreu bastante. Você vê que esse é o gráfico anual, no último ano. Ela chegou aí perto de 25, 26, né, 27, chegou, e depois caiu bastante, está agora em 16,52, tá bom? Então as pessoas pensam, vou comprar porque está barato, mas tem que comprar. Não estou dizendo que a Cielo é ruim, não estou dizendo que a Cielo não é uma boa empresa, estou dizendo o seguinte, que ela está barata, parece estar barata, mas você tem que entender que tem um risco, entendeu? Ela é uma empresa que tem sofrido quedas constantes na sua margem de lucratividade, e você não tem como saber se esse processo vai continuar ou vai se reverter, tá bom? Então você tem que entender esse risco, tem que tentar mensurar esse risco. No caso da Wish, o risco está associado a um contrato que ela possui com a CEF. A Wish praticamente tem só um cliente, que é a Caixa Econômica Federal, tá? E nesse cliente ela obtém 90% das suas receitas novas. Esse contrato tem renovação prevista para o ano de 2021, tá bom? Então, o receio do mercado sobre o risco de não renovação do contrato tem levado o preço da Cielo a cair muito. Ela estava mais ou menos na faixa de 22 e caiu para 7. Então, caiu mais de 3 vezes, né? O valor da ação caiu muito recentemente. Tá? Então, esse medo. A ação da Wish está com incerteza demais, BTG deixa de indicar, negociação de caixa CNP
pesa nas ações da Wish, a ação da Wish está com incertezas, mudanças no comando da Caixa adiam um acordo com a CNP Assurance e Wish. A CNP é a empresa que é a controladora da Wish, tá? Por isso que eu estou falando dela aqui. Então, ou seja, esse imbróglio todo relacionado ao contrato, né, surgiu várias notícias sobre a possível não renovação. Então, isso derrubou muito a cotação da Wish. Ela, como falei, né, ela chegou agora negociando a 8,18, né, na última sexta-feira, mas chegou a R$7. Você pode ver no gráfico aí, né, que ela teve traços na faixa dos 7. Então, é uma ação que caiu muito, foi muito desvalorizada. Então, se você quer investir nisso, você tem que conhecer o seguinte, você tem que conhecer esse risco, tá? Isso tem que ficar claro para você. É um case que as pessoas chamam de case binário, ou seja, case binário vem da ideia da programação de computadores, né? Onde você usa 0 e 1. Então, no case binário você tem duas opções somente. A 0 é não renovar, você não renova o contrato. E a 1 renova o contrato. Então, o cenário dela é um cenário binário. Pode acontecer somente duas coisas. Então, em caso de renovação, se renovar o contrato, você pode esperar grandes retornos, tá? Você vai ter hoje, nesse preço, ela está pagando um bom dividendo e vai ter, se tiver renovação do contrato, você vai ter uma valorização muito grande do preço da ação. Agora, em caso de não renovação, você vai ter prejuízo, porque mesmo o preço já tendo caído bastante, né, ele ainda pode cair mais ainda, tá? Em caso a empresa anuncie lá em 2021 que não haverá a negociação, tá bom? Então, eu fiz aqui um modelo de gestão de risco só para você entender como funciona, como é que você pode entender esse processo, tá? Esse valor aqui da probabilidade, ou seja, que eu botei um cenário, eu botei uma descrição do que é o cenário, a probabilidade desse cenário acontecer, o preço da ação hoje eu botei R$8, tá? Só para ficar no número redondo, e eu botei o preço da ação em 2021, tudo bem? Esse aqui é o cenário que eu estou construindo. A probabilidade que eu botei 25% é chute, tá? Eu botei só aqui para ilustrar esse caso para vocês, tá bom? Você pode, com base no seu discernimento, botar uma alta probabilidade. Se você acha que esse cenário otimista é o mais provável, você bota 30%, 40%, tá bom? É só para te mostrar como fazer. E o preço da ação em 2021, que no caso aqui eu botei R$30, caso haja renovação, também é um chute, tá bom? Eu botei um valor alto, podia ser 30, podia ser 20, 25, podia ser 40, eu botei 30, tá bom? Então é chute. Eu só acho que se ocorrer o cenário otimista, mais otimista, o preço da ação vai subir bastante, tá? Então eu botei 30 só para ilustrar essa minha percepção. Então, vamos lá. No cenário otimista, o que acontece com o contrato? Ele é renovado. A descrição que eu estou colocando é o seguinte, nada muda, ou seja, o contrato continua como está hoje. O contrato da Wish hoje tem margens muito boas, ela consegue obter uma lucratividade muito elevada. Então, se nada muda, continua muito bom, né? Então, por isso que eu botei o preço da ação chegando lá a R$30 em 2021, tá bom? Então, esse é um cenário otimista. Cenário mediano. O que acontece no cenário mediano? O contrato também é renovado. A descrição é renovação com perda de margens nas corretagens. Então, nesse caso, o cenário é renovado, mas o que acontece? A empresa vai ter que negociar um pouco a sua margem de corretagem com a Caixa Econômica Federal. Então, vai ter que reduzir um pouco a sua margem, vai ter que dar um desconto, tá? No seu preço. É mais ou menos isso, para ficar fácil para você entender. Ela vai dar um desconto para a Caixa Econômica e, lógico, isso vai reduzir um pouco a lucratividade da Wish. Mas, mesmo assim, esse seria um cenário bem interessante, tá? A probabilidade eu botei 25% também. O preço da ação hoje 8. Nesse caso, eu chutei um valor de R$20 para a ação em 21. Já seria uma bela recuperação, né? Cenário pessimista. Também ocorre a renovação no contrato, mas nessa renovação, a Wish vai ter que oferecer para a Caixa um grande desconto no seu preço. Ou seja, ela vai perder muita margem de lucratividade. Tá? Imagina que a Caixa Econômica ela endureça muito a negociação. Tomar um cafezinho aqui. Endureça muito a negociação com a Wish, e a Wish por isso, tem que oferecer então um grande desconto para poder renovar. Né? Então a base de renovação vai ser uma base mais apertada. Mesmo assim, nesse cenário, eu acredito que uma probabilidade de 25%, nesse cenário,
ela manteria aí o valor que ela tem hoje, de R$8, nessa faixa de R$8. Ela pode chegar a 9, pode chegar a 10, tá bom? Nesse cenário ainda seria interessante, por quê? Porque até lá, nesse preço hoje, a Wish está pagando quase 10% de dividendos. Então, nesse cenário, se ocorrer esse cenário, você pelo menos vai estar ganhando dividendos até 2021. E a partir de então, você vai continuar ganhando dividendo. Entendeu? Então, esse cenário ainda é interessante para o acionista. Agora tem um cenário catastrófico, tá bom? Nesse cenário, você tem a não renovação do contrato, a descrição é não renovar, a Wish perde realmente o contrato, a probabilidade também é 25%, que eu coloquei, o preço da ação, botei R$2, tá? Então o preço pode cair muito. Eu acho que o preço justo sem a caixa não seria R$2, mas o que acontece no mercado, que o mercado é ilógico, né? O mercado não segue lógicas. Então vai acontecer, nesse caso esse cenário se mostre real, vai acontecer de repente um grande pânico no mercado, as pessoas vão querer vender as ações da Wish a qualquer preço, né? Isso vai realmente reduzir muito o preço dela a um nível realmente muito baixo, fora do que seria o normal. Então, eu botei um preço de R$2 também. Como eu falei, isso aqui é um chute, tá? Pode ser 2, pode chegar a 1, pode chegar a R$3. Então, eu botei 2 apenas para ilustrar. Tudo bem? Então, o case da Wish é esse. Tá? Um case binário, onde você tem vários cenários possíveis, né? E os principais cenários envolvem a renovação ou a não renovação do contrato. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tá? Falei sobre duas empresas, a Cielo e a Wish, e eu queria mostrar para vocês o seguinte, que a análise por indicadores, ela pode às vezes te enganar, porque ela não mostra todo o cenário futuro concorrencial que as empresas estão inseridas, tá bom? Então você tem que tentar avaliar também isso, tá? São empresas que podem ser boas oportunidades, caso você entenda o risco, né, e você aceite, e você estude se isso faz sentido para você. Tá bom? Esse é meu site, Vicente Guimarães. Se você quiser conhecer meu trabalho sobre consultoria de investimentos, eu te convido lá a conhecer. Se você gostou do vídeo, o Warren Buffett sempre prestigiando aqui o canal, hein? Ele é um cara impressionante. Então deixa o seu joinha, se inscreva também para receber novos conteúdos, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que pode se beneficiar desse conteúdo. Deixe seu comentário, isso é muito importante, tá? Eu estou respondendo todo mundo. Eu vou me comprometer também a responder aí o seu comentário, a sua dúvida, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.